questão da mortalidade varia muito de local para local e de como o paciente chega na UTI. Se o paciente chega numa condição mais favorável, a taxa de mortalidade é menor. Então, nós temos taxas de mortalidade desde 12%, como é o Einstein e o Sírio-Libanês, até 90%, como foi em Manaus. Então, essa taxa de mortalidade varia. A nossa taxa de mortalidade no hospital de urgências chegou a ficar em torno de 30% a 40%, mas depende da gravidade. Os pacientes chegam com muito tempo de demora para chegar no hospital, isso é pior. Uma coisa que é importante a gente saber, lembrar, é que essas medidas todas adotadas, quando se avalia o que está sendo feito, o que está se tentando fazer é ganhar tempo para montar leito de UTI. Porque condutas para diminuir a transmissão do vírus, elas precisariam ter sido feitas mais atrás, né, anteriormente. Porque se eu estou vendo um crescimento do diagnóstico, eu deveria ter tomado medidas naquele momento e não esperar chegar em lotação ou ter 70%, 80% de taxa de ocupação de UTI para tomar medidas. Então, isso é importante que o próprio poder público deixe claro para a população o que ele quer. Eu quero só diminuir, melhorar a taxa de ocupação de UTI, ou eu quero diminuir a transmissão da doença? Então, existe uma diferença entre ações nesse sentido. Isso é importante. O que acontece no dia a dia, no geral, é que a população que não está ligada diretamente à unidade de terapia intensiva, a gente não vai ver aquelas cenas que aconteceram na Itália, que a imprensa mostrava. Aquilo é uma cena de dentro do hospital. O desespero dentro de um hospital, ele acontece por várias vezes. Só que a população não vê isso, né? A população não tem essa noção. Porque o temor da população, às vezes, é achar que todo mundo vai ficar doente ao mesmo tempo. As pessoas vão estar morrendo no meio da rua. E isso provavelmente não vai acontecer, né? A gente espera que isso não aconteça e não deve acontecer com o Covid. Mas o que vai acontecer e o que já está acontecendo é a falta de acesso à saúde. Esse é o problema. Então, talvez esse seja o pico da doença. O pico da doença é quando, ou seja, a fase mais crítica, a pior fase da doença, que não seja só transmissão, mas seja a não capacidade de atendimento pelo serviço de saúde, pelo setor de saúde. Quando você não consegue mais atender em enfermaria, em socorro, em terapia intensiva, esse é o caos. E o caos só não é pior nesse momento que nós temos oxigênio, porque como acontece quando aconteceu em Manaus, que você não tem nem oxigênio, aí o caos é total, aí a mortalidade vai em 90%, 100%. O senhor estava falando de deixar claro para a população, né? O que está se querendo, diminuir o contágio ou ter tempo para tratar essas pessoas que já estão contaminadas, né? O senhor acha, então, que a gente tem visto que tem sido criados leitos de UTI, mas mesmo assim isso tem acontecido, as pessoas estão chegando aos hospitais. O senhor acha que isso tinha que ter sido feito de uma outra forma? O que precisa ficar claro, outra coisa também que a gente precisa entender, eu acho que as ações elas têm que ser paralelas. Eu tenho que ter ação para diminuir transmissão e aumentar leitos. Porque se eu não tiver ação para diminuir transmissão da doença, e aí essas ações para diminuir transmissão reforçar fechamento das unidades, reforçar o uso da máscara, distanciamento social e vacinação em massa, se eu só abrir leitos, não adianta. Eu vou abrir leitos e os leitos vão ser ocupados. Eu vou ter que estar abrindo leitos o tempo todo, porque a velocidade de transmissão começa a crescer de uma maneira tal que eu não consigo mais frear. Aí eu vou ter um número de casos, uma explosão de número de casos e cada vez maior, né? Até que eu tenha um pico elevadíssimo, como aconteceu em Portugal, e aí começa a cair o número de casos novamente. Mas não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo uma ascensão. Nós não estamos vendo nenhuma estabilização, nenhuma queda no número de casos, né? Isso é preocupante. Então, a gente precisa diminuir, frear a transmissão, seja com medidas restritivas, apertar o rigor em relação à máscara e distanciamento, seja com vacinação.
A vacinação não depende só de querer vacinar. Eu não tenho vacina para fazer para todo mundo. Então, eu preciso tentar vacinar mais gente, mas eu tenho tempo. Então, enquanto isso, essas medidas restritivas têm que ser adotadas. 7 dias é insuficiente. 7 dias eu consigo ganhar tempo para montar leitos de UTI, mas não para frear a transmissão do vírus. Claramente, 7 dias é insuficiente. Então, eu preciso... O senhor tem atendido essas pessoas diretamente? O senhor tem percebido? A gente, claro, tem visto a maior parte, muita gente sendo contaminada, esses números explodindo. Isso o senhor acredita que se deve a essas novas cepas mesmo, ou porque as pessoas estão mais relaxadas mesmo e não estão se cuidando? As novas cepas, elas aumentam a transmissão, elas são mais infecciosas mesmo. Se ela é mais grave ou não, a gente não tem esse dado ainda. Os dados que nós temos são que provavelmente não são mais graves. Só que como você aumenta a transmissão, você tem mais pessoas doentes, a gente acaba vendo mais gravidade e maior casos de pessoas jovens indo para a UTI. Então, isso acontece. As novas cepas, as variantes, elas vão acontecer. É normal de uma doença viral. Isso não é de se estranhar. Então, todo local, a gente passou a fazer mais sequenciamento. Então, a gente vai achar mais variante. Isso é ok. A gente precisa avaliar agora se essa variante, se a vacina protege contra essas variantes. Esse seria o problema. Mas, com certeza, o que está havendo é um relaxamento por parte da população, achando ou já se acostumando com a doença, e aí as pessoas não estão tomando os cuidados necessários. Doutor, a gente recebeu a informação de que tem aumentado o número de adolescentes e também de crianças com a doença? Não em termos de internação hospitalar. Se você aumenta o número de casos, você vai acabar vendo mais adolescentes e crianças, mas não com gravidade. O número de crianças com gravidade ou adolescentes é baixíssimo. Normalmente tem que ter alguma outra doença para que isso aconteça. A gente tem muito jovem adoecendo, sem maior gravidade, mas a gravidade maior que a gente vai ver realmente letalidade é no idoso e nos pacientes com comorbidades. Doutor, para as pessoas que estão em casa e que muitas vezes não estão dando a devida importância para essa doença, qual a mensagem que o senhor passa? Principalmente, o senhor está dentro dos hospitais, você percebe a dor também dessas pessoas que estão perdendo seus entes queridos, seus avós, seus pais, né? E talvez as pessoas se colocando no lugar das outras consigam entender um pouco de como seria essa perda. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas. A COVID é uma doença cruel, porque os pacientes entram para dentro do hospital, eles não recebem mais visitas e nem sempre a gente vai ter um desfecho feliz em relação a esses pacientes. E o desfecho é infeliz, inclusive, na hora do enterro, né? O paciente não tem velório e o enterro é um enterro rápido. Então, isso é muito ruim, essa característica na doença. Então, o recado a gente não sabe quem vai adoecer, quem vai se comportar, quem vai evoluir de maneira desfavorável, né? A gente sabe que o idoso tem uma chance maior de evoluir de maneira desfavorável, mas a gente vê casos de pessoas jovens, né, 20, 30 anos, se comportando e com um comprometimento grave do pulmão. E mesmo quando não tem o desfecho fatal, esses pacientes que evoluem de maneira ruim, de maneira grave, têm um comprometimento pulmonar, uma sequela que pode ficar para o resto da vida, né? Então, isso é muito ruim. E as doenças que vêm depois do COVID também são doenças graves. Então, o recado se protejam. O melhor é não ter a doença, né? Então, melhor do que, eu tive uma forma branda. O melhor é não ter a doença, porque as pessoas, mesmo com formas brandas, transmitem e podem passar a doença de uma maneira grave, principalmente para o idoso. Então, vamos nos proteger, vamos usar máscaras, vamos evitar festas, aglomerações. Não é momento para isso. O momento realmente é sério, é crítico,
E a gente se acostumar ou entrar na zona de conforto diante de uma situação de calamidade é muito triste. Doutor, só para a gente finalizar aqui, essa questão de abrir leitos de UTI não é tão simples assim, né? A gente precisa de gente, né? E as pessoas, que são seres humanos que trabalham nessas UTIs, as pessoas estão cansadas também, né? Sim, a equipe está numa situação de fadiga, né? Porque o paciente com Covid é um paciente que exige muito da equipe. Na maioria das vezes, eles estão entubados, eles precisam de uma dedicação mais intensa de toda a equipe multiprofissional. Então, exige demais da equipe, principalmente da equipe de enfermagem. É uma equipe que sofre bastante com esse paciente. O médico sofre, mas a equipe de enfermagem, que é quem põe a mão na massa mesmo, essa equipe está saturada e, é como você falou, não é tão fácil abrir leito de UTI. E o que a gente observa? Quando a gente abre leitos de UTI, sem que a equipe esteja bem preparada, a mortalidade é maior. Então, quanto mais preparada e mais treinada tiver a equipe, menor a mortalidade. Uma equipe despreparada, eu tenho taxa de mortalidade maior. Tá ótimo. Doutor, obrigada, viu, pela sua participação, sua disponibilidade. Obrigadão. De nada, obrigado, Eumênia. Até Bom mais. dia, bom dia. Bom dia.